Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois se espera em desespero. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na Palavra Santa, aprender um pouquinho, melhorar um pouquinho cada dia. Nós temos um compromisso com o nosso Deus. O nosso compromisso com o nosso Deus é até Ele vir nos buscar. Até o arrebatamento da igreja ou até o último dia da nossa vida. E, sendo o último dia da nossa vida, significa que a gente vai morrer e ficaremos aguardando para entrar no reino. Para sempre. Portanto, temos compromisso com o Senhor. E nós vamos ler na palavra Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Glória a Deus. O Senhor Jesus tinha prometido aos seus discípulos. Ele falou de muitas coisas maravilhosas, falou do que aconteceria depois. E aqui em Marcos 9, de 1 a 6, diz: Dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provaram a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Meus queridos irmãos, é absolutamente comum o receio do desconhecido. Mas o desconhecido maravilhoso ainda traz receios? Sim. Quando Moisés viu, foi confrontado, foi, experimentado naquele momento de glória, ele ficou trêmulo. Ele ficou absolutamente sem condições físicas, pessoais de reagir. O profeta Isaías, quando viu a glória de Deus, consciente das suas fraquezas, do seu pecado, disse: sai de mim que vou perecendo, porque eu habito no lugar de gente complicada e eu tenho as minhas complicações. Lábios impuros e tal. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí teve aquela experiência gloriosa e o anjo do Senhor, lá o serafim, veio com aquela tenaz, uma brasa viva tirada do altar, e na visão tocava nos lábios dele e dizia: agora você está preparado, porque a sua iniquidade foi tirada. Bom, os apóstolos de Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, eram os 3 mais próximos, mais íntimos, mais dedicados. Não é que Jesus priorizasse, foram eles que se consagraram mais. Eles
estavam presentes quando ouviram Jesus falar a respeito do futuro, a respeito da glória. E Jesus disse: dos que aqui estão, há alguns que não provarão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois, o Senhor Jesus toma consigo esses 3 que eram muito presentes em tudo e os conduz a um monte alto. Até hoje não se sabe o Monte da Transfiguração. Alguns acreditam que era o Monte Tabor, outros acreditam que era até mesmo o Monte o Sirion, ou Hermon. O nome antigo do Hermon é Sirion. E a verdade é que ninguém sabe. E o Sirion, ou Hermon, ninguém subia ele até o topo, mas ele tinha várias instâncias, digamos, estações, espaços, até a parte mais gelada. E podia ser ali, mas não é o caso. A verdade é que Jesus tinha dito que alguns iam ver a glória de Deus, iam ter uma visão da glória de Deus. E 6 dias depois desta palavra, desta mensagem de Jesus, esse discurso de Jesus, ele leva os 3 e lá acontece a transfiguração. Não é que Jesus fizesse isto, mas era o momento, estava chegando a conclusão do ministério de Jesus. É tanto que a mensagem, a conversa deles, o Moisés e o Elias, não era com os discípulos, era com Jesus, e era a respeito da sua morte. Aí eles têm aquela visão, era uma visão muito profunda. A transfiguração, o texto aqui de Marcos é sucinto, mas diz que as vestes de Jesus ficaram extremamente brancas, semelhantes à neve, nenhum lavandeiro, ou seja, não era um branco possível em lavanderia, era um branco reluzente da glória. E apareceram Moisés e Elias e Moisés. Deixa os teólogos aqui meio virados, porque o Elias foi arrebatado e o Moisés morreu, mas para Deus não tem nada difícil. E na missão de Jesus Cristo, difícil era realizar. Homem nenhum podia fazer, só o Filho de Deus. Agora, o Senhor Jesus estava concluindo a sua missão. E os 2 homens que tinham sido levados pelo Senhor, mesmo tendo passado pela morte, o caso do Moisés, tinha sido levado pelo Senhor ao ponto de impedir que Satanás soubesse onde seria a sepultura ou como seria o desaparecimento do corpo. E o Elias, o profeta do arrebatamento na carruagem de fogo. E eles observam aquilo ali, veem, temem, porque nós tememos o desconhecido. Todo mundo teme. Todos temem o desconhecido. Aí o Pedro, que era o homem que falava, ele expressava rápido o seu sentimento, o seu pensamento. Senhor, bom é estarmos aqui. Quando nós temos uma experiência mais profunda com Deus, quando nós experimentamos aquela graça que o tempo não passa, que você não parece ser realmente a pessoa limitada que é, porque isso acontece conosco. Aí ele diz, bom é estarmos aqui, Senhor. E seria interessante fazer 3 tendas, 3 cabanas. O judeu tinha uma absoluta intimidade com a cabana. Existia
a experiência passada do habitar em cabanas durante 40 anos. Devido a essa experiência, foi instituída a festa das cabanas. Anualmente eles tinham aquele período para ficar no espaço de casa, em frente da casa, nos fundos da casa, no terraço da casa. Saía do habitar daquela casa maravilhosa, toda estucada com madeira de lei, mas ele saía e ia para a cabana. Era parte da experiência e tornou-se uma tradição obrigatória. Então, eles tinham consciência da importância de estar na cabana. Ai, Senhor, bom é estarmos aqui. Poderíamos fazer 3 cabanas. 3 cabanas. Lembro-me bem, há cerca de 30 anos, mais ou menos, eu pregando esta mensagem e falando sobre a morte do egoísmo. O Pedro não estava pensando na cabana dele. Pedro diz, seria bom fazermos aqui 3 cabanas, uma para ti, priorizando Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E ele? Quando nós estamos em estado de graça, quando nós alcançamos um estado de maturidade espiritual, quando nós alcançamos um estado, quando crescemos na graça e chegamos a um nível de comunhão mais alto, é questão de tempo para atestar a morte do egoísmo. O egoísmo vai morrer. O eu tem o seu poder reduzido, fica reduzido. E o versículo 6 diz que ele não sabia o que dizia. Ele não estava não estava pensando naquilo ali, por causa da emoção. Marcos diz que eles estavam assombrados. A gente pensando bem, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram assombrados. Todo pescador, todo mundo, todo homem do mar conhece histórias do mar, as visões do mar, as coisas, porque o homem, a mente humana projeta, e ainda pode acontecer de ver mesmo alguma coisa lá. Bom, eu não sou do mar, nunca fui no mar. Só tomar banho 50 metros, 100 metros no máximo e volto. Então, eles estavam ali e viram Jesus andar sobre o mar. Ficaram assombrados, pensando que era o fantasma famoso que muita gente do mar fala. Aqui eles estavam assombrados, porque além de ter uma aparição de 2 homens que eles não conheciam, mas o Espírito de Deus também traz o discernimento e pode ser que Jesus tenha dito, ou eles tenham ouvido na conversa. A verdade é que eles estavam assombrados. E quando nós estamos sob um impacto de uma surpresa, uma dúvida, um sobressalto, a gente diz coisas que só depois, mas como é que eu disse aquilo, não é? Eles estavam assustados. É natural temer o desconhecido. Mas a importância desse texto, meus irmãos, é porque o Senhor Jesus, em todos os momentos do seu ministério, solidificou a fé dos seus discípulos, a promessa e a realização. O que ele foi ensinando e foi mostrando. Ele disse, aqui tem alguns que não vão morrer sem ver a glória de Deus. E 6 dias depois manifestou essa glória para aqueles 3 que eram
colunas, como aprendemos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe os meus irmãos, que nós possamos, sem susto, andar com Deus, esperar e receber a graça do nosso Senhor. A nossa intercessão hoje, meus amados irmãos, é pelos enfermos. Eu tenho uma família que está com a irmã Lena, está com os dois, o pai e a mãe, enfermos. A mãe fazendo um tratamento contra o CA e o pai é outro tipo de enfermidade. Mas os dois, uma hora ela visita eles, vai com a mãezinha para um hospital e vai visitar o pai no outro e tal. É muita dificuldade para ela, mas nós vamos orar por eles, para Deus revelar-se. Nem ele é crente, nem ela. Nem o pai, nem a mãe. Serve ao Senhor Jesus ainda. E, às vezes, a gente fica muito mais abatido quando nossos familiares estão assim, sofrendo, estão passando por enfermidades grandes que podem até ser continuada até o final. E a gente fica inseguro. Orar pela irmã Lena, pela sua família e principalmente seus pais. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Te agradecemos, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Agora, Senhor, suplicamos pela igreja. Guarda a tua igreja, abençoando crianças, jovens e adultos. Guarda o teu povo na cidade e no campo. Manifesta o teu poder, Senhor. Queremos suplicar a ti, Senhor, pela irmã Lena, pelo irmão Marildo, Senhor, e pela sua família, suas filhas. E agora, Senhor, pelos pais da irmã Lena. Abençoa, meu Senhor, o seu pai, sua mãe. Tenha misericórdia deles, ó Deus, na situação física, quanto à saúde abalada, o tratamento continuado, ó Deus, e que eles possam, ó Senhor, através da família, através do casal, receber também, meu Senhor, a tua graça, a iluminação, receber, meu Senhor, a proteção e a salvação que há em Cristo Jesus. Deus fiel e poderoso, o Senhor da glória, guarda, Senhor, os teus servos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom dia.